ellas sobre sexo y la protección de las mujeres. Y una parte que me llama atención son los principios basados en la investigación de Canadá que has presentado. Yo pienso que podríamos añadir uno más, que es la cuestión de ampliación de los espacios específicamente para las necesidades de las mujeres, la ampliación física. Por ejemplo, voy a ver un ejemplo o dos. Por ejemplo, en eventos en Brasil, en la realidad de Brasil, en grandes eventos, por ejemplo, los baños para serem utilizados por los participantes generalmente son la misma cantidad de los asientos para hombres y para mujeres, pero las necesidades de las mujeres son mayores porque ellas necesitan pasar más tiempo en las filas. ¿Cómo se habla fila? Filas. Y es más fácil para los hombres utilizar los baños, sus necesidades muy más rápido, muy más fácil que mujeres, pero en comparación con las mujeres. Pero muchas veces ocurre que los números de los asientos son iguales o a veces menores, son más pequeños los espacios. También en plazas o espacios públicos donde mujeres generalmente están con sus niños, los coches de niños, cosas, generalmente no están solitas, están cuidando de la familia, y hay espacios en plazas como bancos que son pequeños, que no se puede acomodar a los niños con conforto y cosas así. Entonces y con seguridad también. Entonces hay que pensar la ampliación física de muchos espacios privados y públicos para las necesidades de las mujeres. Muchas gracias, Roberto. Súper de acuerdo contigo y valoro mucho tu comentario porque tenemos que dejar más tiempo para otras preguntas, pero te agradezco mucho el comentario y yo creo que estamos todas de acuerdo en tu observación de que hay que incorporar eso. Ahí hay otra pregunta. Gracias, Roberto. Sí, estamos muy cortitos de tiempo, por eso. Después podemos seguir platicando ahí afuera. Muchas gracias. Thank you. Next question. Lidiane, pergunto para você. Eu sou reformado, aposentado aqui em São Paulo. Sou psicólogo também. E eu sou muito crítico do tipo de conduta da polícia do Rio de Janeiro. Há uma preocupação muito grande que eu tenho com relação às crianças. Existem muitas pesquisas, tem um livro muito sério do Sharkey, professor de Universidade de Nova York, do impacto duradouro sobre as crianças que são, de alguma maneira, têm experiência com violência. Esse impacto é duradouro, que afeta muito o desempenho escolar, a fuga das escolas, e vai comprometer o futuro das crianças. É uma experiência que é pouco cuidada no Rio de Janeiro. E como é que vocês estão trabalhando isso na Maré especificamente? Nós estamos falando de mulheres, mas eu estou preocupado com o futuro, que são as crianças, né? E vocês têm algum diálogo com a PM em relação a uma aproximação maior, dialogar com a rede da Maré, para rever as estratégias de violência que eles têm, uma estratégia equivocada, errada, que eles vêm praticando sistematicamente contra a população. Então, a gente tem um trabalho de monitoramento dos impactos da violência armada, né? Tanto das operações policiais quanto dos confrontos entre grupos armados, porque como a gente tem 3 grupos armados atuando no território, esses grupos confrontam entre si. Então a gente lança anualmente um boletim, que é o Boletim pelo Direito à Segurança Pública da Maré, que traz dados que foram construídos com os moradores. Então um dos dados, que foi uma provocação de uma mãe de uma escola, foi: quantos dias meus filhos ficam sem aula por conta de tiroteio? Então, a partir daí, a gente vem construindo esse dado. Então, todas as vezes que todo ano a gente lança o dado
que é um dado impactante, né? O nosso estudo é que se a gente manter essa rotina, por exemplo, de fechamento de escolas por conta de tiroteios, um aluno da Maré que deveria estar estudando 14 anos, ele vai estudar 2 anos e meio a menos. Porque a gente tem uma média de fechar as unidades escolares de 20 a 30 dias por ano, por conta de tiroteios. Isso sem contar quando fecha porque não tem professor, quando fecha quando não tem água, quando não tem luz e todas as outras questões que também são atravessadas pelo território. A gente já conseguiu construir diálogos fortes com as polícias no Rio de Janeiro. A gente está num contexto no Rio de Janeiro muito difícil nesse momento. Então, a gente não consegue, a gente não tem uma Secretaria de Segurança Pública e a gente tem pouco espaço de diálogo. Organizações da sociedade civil são altamente criminalizadas nesse processo. Mas a gente vem construindo diálogos com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o Ministério da Justiça, né, para pensar formas de mitigar essas violências. Inclusive, a gente participa como amigo escuro de uma DPF, né, que corre aí no Supremo Tribunal Federal, que visa mitigar os riscos e as violências durante as operações policiais. E uma das determinações do STF é que não se use, por exemplo, escolas como base militares e que se mantenham operações a uma certa distância das escolas, justamente nessa perspectiva de garantia do direito à educação para crianças e adolescentes. Obrigada, muito obrigada, Lidiane, muito obrigada, Maria Guadalupe e todos vocês. Hay muitas perguntas, pero no tenemos más tiempo. Unfortunately, we don't have more time. So, all the questions you can ask us in the coffee or in the lunchtime. Thank you. A big applause, please.